Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje vamos explorar a ética cristã, Hum. usando como guia o livro Ética Cristã de Norman Geisler. Preparem-se para desvendar os dilemas Sim. e desafios de viver uma vida moralmente reta à luz da fé. Mas antes de começarmos, Claro. não se esqueçam de curtir o vídeo, Isso. compartilhar com seus amigos Aham. e deixar nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam que a gente explorasse aqui no canal. Boa. Bom, Geisler já começa nos levando por um passeio por diferentes caminhos dentro da ética, Sim. mostrando como cada um deles enxerga a questão do certo e do errado. É verdade. E para ilustrar essa variedade de perspectivas, ele usa um exemplo que todos nós conhecemos: o ato de mentir. É. Algumas correntes éticas defendem a ideia de que mentir é sempre errado, Ah, enquanto outras consideram que, em certas situações, a mentira pode ser justificada. E parece que a gente já começa com um dilema, né? Afinal, quem nunca se viu numa situação em que a verdade parecesse uma péssima ideia? Geisler apresenta pelo menos 7 alternativas básicas, Sim. cada uma com a sua própria lógica e justificativa. Isso. Elas nos levam a questionar: qual a base para determinar o que é certo e errado? Exatamente. E aí, Geisler mergulha fundo em duas abordagens principais. Sim. A ética baseada em regras, que ele chama de deontologia, Tá. e a ética focada nas consequências, Certo. o puritarismo. Ok, vamos desvendar esses nomes complicados. Deontologia seria como um conjunto de leis que devemos seguir, Isso. os 10 mandamentos, certo? Isso mesmo. É como se existisse um manual de regras a serem seguidas, independentemente do resultado final. Ah. Já o utilitarismo se preocupa mais com as consequências das ações. Hum. O que importa é gerar o maior bem para o maior número de pessoas, Certo. mesmo que isso signifique, às vezes, abrir mão de algumas regras. entendi. Então, para um utilitarista, a mentira poderia ser justificada se ela trouxesse um benefício maior no final das contas. Exatamente. Aham. Mas é claro que essa decisão exige uma análise cuidadosa das possíveis consequências. É. Geisler usa um exemplo real para ilustrar essa tensão, o caso do comandante Butcher, que durante a Guerra Fria teve que decidir entre mentir para salvar sua tripulação ou se manter fiel à verdade, mesmo que isso significasse a morte de todos. Uau! Que dilema! É de tirar o sono de qualquer um. O que a ética cristã nos diz sobre isso? É aí que entra a ética hierárquica, a proposta de Geisler para lidar com esses dilemas. Certo. Ele argumenta que existem diferentes níveis de leis morais, com valores intrínsecos distintos. Então, é como se existisse uma hierarquia de valores. Isso. Mas como saber qual valor é mais importante em cada situação? A ética hierárquica nos guia a escolher o valor mais alto quando duas leis morais entram em conflito. No caso do comandante Booker, salvar vidas humanas seria um valor superior a dizer a verdade para o inimigo. Faz sentido. Imagino que a ética hierárquica ajude a nortear as decisões em várias outras questões complexas, não é? Com certeza. E ela se mostra especialmente importante quando falamos de temas como amor próprio, sexualidade, aborto e até mesmo a nossa responsabilidade com o meio ambiente. E por falar em amor próprio, como a ética cristã enxerga essa questão, muitas vezes a gente confunde amor próprio com egoísmo, né? Verdade. Ah. Mas Geisler nos ajuda a entender que o amor próprio, na perspectiva cristã, não tem nada a ver com egoísmo. Ele parte do princípio de que somos criados à imagem de Deus Certo? e, portanto, temos um valor intrínseco. Aham. Reconhecer esse valor é o primeiro passo para amar a si mesmo e, a partir daí, amar o próximo. Que interessante. É como se o amor próprio fosse a base para que possamos amar o outro de forma genuína. É bem diferente daquela visão individualista. De que devemos buscar apenas a nossa própria felicidade sem nos importar com os outros. Exatamente. Amar a Deus, acima de tudo, nos guia para um amor próprio equilibrado e nos impulsiona a amar o próximo, a exemplo de Cristo. E quando falamos de temas mais delicados, como a sexualidade, por exemplo, que a ética cristã nos diz, Geisler aborda a sexualidade de forma bastante clara e sensível. Para ele, o sexo é um presente de Deus, mas que deve ser vivido dentro do contexto do casamento. então para a ética cristã, o sexo fora do casamento não seria aceitável. Sim, essa é a visão defendida por Geisler. Ele se baseia na ideia de que o casamento é a união sagrada entre um homem e uma mulher, instituída por Deus. E que o sexo dentro desse contexto é uma expressão de amor, fidelidade e compromisso.
Mas hoje em dia, muitas pessoas questionam essa visão tradicional do casamento e da sexualidade. Não é, com certeza. Vivemos em um mundo cada vez mais plural, com diferentes visões sobre esses temas. Mas Geisler, com base na ética cristã e nas escrituras, defende a importância do casamento e do sexo dentro desse contexto. Entendi. É importante lembrar que estamos explorando a visão de Geisler sobre a ética cristã, que se baseia em seus estudos e interpretação das escrituras. É claro que existem outras perspectivas dentro do cristianismo sobre esses temas. Exatamente. E além da sexualidade, Geisler também se aprofunda em outras questões polêmicas, como o controle de natalidade e o aborto. Esses temas são realmente delicados e geram muita discussão. O que Geisler nos diz sobre eles? Ele argumenta que a decisão de ter filhos ou não deve ser tomada com responsabilidade, considerando a saúde da mãe, a capacidade de cuidar dos filhos e o bem-estar da família. Certo. Mas ele se posiciona contra o aborto, argumentando que a vida começa na concepção. Então, para Geisler, o aborto seria uma violação do direito à vida. Sim, ele considera o aborto um ato de violência contra um ser humano inocente. Ele defende a proteção da vida desde a concepção. Mas ele reconhece que existem situações complexas, como em casos de risco de vida para a mãe ou gravidez resultante de estupro. Sem dúvida. Geisler reconhece que existem situações extremas que exigem uma análise cuidadosa à luz da ética hierárquica. Nesses casos, outros valores, como a preservação da vida da mãe, podem se sobrepor à proibição do aborto. Entendi. É como se a ética hierárquica nos ajudasse a navegar por esses dilemas, buscando o menor dos males, digamos assim. Exatamente. Esses temas nos desafiam a pensar de forma crítica e compassiva, buscando bem maior em cada situação. Realmente, a ética cristã nos convida a uma profunda reflexão sobre como viver de forma justa e compassiva. E Geisler não se limita a questões individuais, ele também nos leva a pensar sobre a nossa responsabilidade com o próximo e com a criação. É verdade. Ele nos apresenta a visão de que a ética cristã abrange toda a nossa relação com o mundo, incluindo a responsabilidade social e o cuidado com a natureza. Mas antes de mergulharmos nesses temas, vamos fazer uma pausa para respirar e digerir tudo o que já conversamos. Na próxima parte do nosso mergulho profundo, exploraremos como a ética cristã se aplica a temas como guerra, pena de morte, suicídio, pobreza, desigualdade social e, claro, a nossa responsabilidade em cuidar da criação. Então não percam a continuação do nosso papo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem os próximos episódios. Até a próxima. Até. E aí, prontos para continuar nossa imersão na ética cristã com Norman Geisler. Na primeira parte, nós exploramos alguns conceitos básicos e vimos como a ética hierárquica pode nos ajudar a lidar com dilemas. Mas Geisler não se limita a questões individuais. Ele vai além, nos desafiando a pensar na nossa responsabilidade com o próximo e com a criação. Exatamente. Lembrando que estamos usando o livro Ética Cristã como guia nessa jornada. E Geisler nos leva a lugares bem complexos, como a questão da guerra, por exemplo. Como conciliar a ética cristã com a realidade da guerra? É possível falar em guerra justa? Ótima pergunta. E Geisler, com a profundidade que lhe é característica, aborda essa questão de forma bastante completa. Ele apresenta diferentes perspectivas sobre a participação do cristão na guerra. O ativismo, o pacifismo e o seletivismo. Vamos por partes. O que seria o ativismo? O ativismo defende a ideia de que o cristão deve sempre obedecer ao governo, inclusive quando se trata de ir para a guerra. Essa posição se baseia no princípio de que o governo é instituído por Deus e, portanto, devemos nos submeter à sua autoridade. E o pacifismo como se posiciona? O pacifismo, como o próprio nome já sugere, defende a paz como valor absoluto. Para os pacifistas, o cristão jamais deve participar de uma guerra, pois a violência é sempre um mal a ser evitado. Eles se baseiam no mandamento de amar ao próximo e no exemplo de Cristo que pregou a paz e o perdão. E o seletivismo, qual é a sua proposta? O seletivismo, por sua vez, defende uma posição intermediária. Para os seletivistas, a participação do cristão na guerra pode ser justificada em alguns casos, desde que se trate de uma guerra justa. E como saber se uma guerra é justa ou não? Geisler apresenta alguns critérios para avaliar a justiça de uma guerra, como a existência de uma causa justa, a intenção correta de defender os inocentes ou o bem comum, a proporcionalidade dos meios utilizados, a probabilidade de sucesso e a autoridade legítima para declarar a guerra. Nossa, é muita coisa para levar em consideração. Mas a ética hierárquica pode nos ajudar nessa análise, não é? Com certeza. A ética hierárquica nos ajuda a avaliar os valores morais em jogo e a tomar decisões coerentes com a fé cristã. Por exemplo, em uma guerra de agressão, em que um país invade outro sem justa causa, o valor da paz e da justiça se sobrepõe ao valor da obediência ao governo. Nesse caso, o cristão poderia se opor à guerra e buscar meios pacíficos de resolução do conflito. Entendi. É como colocar os valores na balança para tomar decisão mais justa e compassiva. E Geisler não se esquiva de temas polêmicos como a pena de morte. Qual a visão dele sobre essa questão? Geisler parte do princípio de que a vida humana é sagrada, criada à imagem de Deus, e, portanto, deve ser protegida.
No entanto, ele reconhece que, em casos extremos como crimes hediondos que demonstram total desrespeito pela vida humana, a pena de morte pode ser justificada. Ele usa ética hierárquica para defender essa posição. Exatamente. Ele argumenta que, nesses casos, a justiça exige uma punição proporcional ao crime e que a pena de morte pode ser vista como uma forma de proteger a sociedade e de honrar a memória das vítimas. Mas ele também considera a questão da misericórdia. Sim. Geisler reconhece a importância da misericórdia como valor cristão fundamental. Ele defende o perdão e a redenção mesmo para aqueles que cometeram crimes graves. No entanto, ele argumenta que a misericórdia não pode ser aplicada de forma ingênua ou irresponsável, ignorando a necessidade de justiça. É como buscar um equilíbrio entre a justiça e a misericórdia certo. Isso mesmo. A ética cristã nos desafia a buscar esse equilíbrio, a aplicar os princípios de forma sábia e compassiva. E falando em compaixão, Geisler também se debruça sobre a questão do suicídio. Ele aborda esse tema tão delicado com muita sensibilidade. Com certeza. Ele reconhece o sofrimento profundo que pode levar alguém a considerar tirar a própria vida. Mas ele argumenta que o suicídio nunca é a solução. Qual a base para essa afirmação? Ele se baseia na crença de que a vida é um dom de Deus e que nós não temos o direito de descartá-la. Ele enfatiza que Deus nos ama incondicionalmente e que sempre há esperança mesmo nos momentos mais difíceis. É uma mensagem de esperança para aqueles que enfrentam a dor e o desespero. Geisler nos convida a buscar ajuda a nos apoiar na fé e na comunidade e a jamais desistir da vida. Ele também nos leva a refletir sobre a nossa responsabilidade em relação ao próximo e especialmente aos mais necessitados. Sim. Ele dedica uma parte do livro à ética social, explorando temas como a pobreza, a desigualdade social e o racismo. Para Geisler, amar ao próximo é um mandamento central da fé cristã e devemos nos engajar ativamente na luta por justiça social. Ele nos convida a sermos as mãos e os pés de Cristo no mundo, a levarmos o amor e compaixão de Deus a todos. Exatamente. Construir uma sociedade mais justa e fraterna, onde todos tenham a oportunidade de viver com dignidade e esperança, faz parte da nossa missão como cristãos. E essa missão se estende também ao cuidado com a criação. E como a ética cristã se aplica à questão ambiental. Geisler argumenta que a poluição e a destruição do meio ambiente são pecados contra Deus e contra a humanidade. Afinal, a natureza é a criação de Deus e devemos cuidar dela com responsabilidade. Ele nos convida a sermos mordomos da criação. Sim, a cuidarmos da natureza com respeito e sabedoria, a adotarmos um estilo de vida mais sustentável e a lutarmos por políticas públicas que protejam o meio ambiente. A ética cristã, como vemos, abrange todas as áreas da vida, nos desafiando a viver de forma integralmente ética, buscando amar a Deus, ao próximo e à natureza. Ao chegar na cordeira. E ainda tem mais. Na próxima parte do nosso mergulho profundo, vamos explorar a visão de Geisler sobre o casamento, a sexualidade e o controle de natalidade. Preparem-se para mais reflexões e desafios. Fiquem ligados. E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo na ética cristã com Norman Geisler. É isso aí. Já exploramos temas desafiadores como guerra, pena de morte e responsabilidade social. Sim. E agora vamos nos aprofundar em questões que muitas vezes geram debates acalorados entre e fora da igreja. Casamento, sexualidade e controle de natalidade. Verdade. Bom, para começar, o que Geisler nos diz sobre o casamento? Qual a visão dele sobre essa instituição? Para Geisler, o casamento, ele vê como um presente de Deus. Uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Criada para ser um pacto de amor, fidelidade e compromisso. Certo. Ele se baseia nos ensinamentos bíblicos para defender essa visão tradicional do casamento. Então ele se opõe a outras formas de relacionamento que não se encaixam nesse modelo. Sim, ele defende que o casamento, como definido nas escrituras, é a única base legítima para a expressão da sexualidade. Ou seja, ele se opõe a práticas como adultério, fornicação e as relações homossexuais. Mas ele reconhece a diversidade de situações e a complexidade das relações humanas. Sim. Geisler aborda essas questões com sensibilidade e compaixão, buscando aplicar os princípios da ética cristã de forma justa e misericordiosa. Ele reconhece que as pessoas podem cometer erros, se desviar do caminho, mas ele sempre aponta para a possibilidade da reconciliação e da restauração. É importante lembrar que estamos explorando a visão de Geisler, que se baseia em sua interpretação das Escrituras. Existem outras perspectivas dentro do cristianismo sobre esses temas. E quando falam de sexualidade, o que Geisler destaca? Para Geisler, o sexo também é um presente de Deus, criado para ser desfrutado dentro do contexto do casamento. Ele argumenta que a relação sexual entre marido e mulher é uma expressão da união física, emocional e espiritual do casal. E o controle de natalidade, como ele aborda essa questão? Geisler argumenta que a decisão de ter filhos ou não deve ser tomada com responsabilidade pelo casal. Certo. Considerando fatores como a saúde da mãe, a capacidade de cuidar dos filhos e o bem-estar da família.
Ele defende o planejamento familiar responsável? Mas e quanto ao aborto? Qual a posição de Geisler sobre essa questão tão polêmica? Geisler se opõe ao aborto, argumentando que a vida começa na concepção e que o feto já é um ser humano com direito à vida. Ele considera o aborto um ato de violência contra um ser humano inocente e defende a proteção da vida desde a concepção até a morte natural. Mas ele reconhece que existem situações complexas, como em casos de risco de vida para a mãe ou de gravidez resultante de estupro. Sim, ele reconhece a complexidade dessas situações e a necessidade de uma análise cuidadosa à luz da ética hierárquica. Em casos de risco de vida para a mãe, ele argumenta que salvar a vida da mãe se torna o valor moral mais alto. E em casos de gravidez resultante de estupro, ele reconhece o trauma e a violência sofridos pela vítima e defende que ela tenha o direito de decidir sobre a continuidade ou não da gravidez. Nossa, quanta coisa. A ética cristã, como apresentada por Geisler, realmente abrange todos os aspectos da vida, nos desafiando a viver com responsabilidade, amor e compaixão. Com certeza. Geisler nos convida a uma vida de constante reflexão e busca pela vontade de Deus, guiados pelos princípios da ética cristã e pelo amor a Deus, ao próximo e à criação. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no livro Ética Cristã de Norman Geisler. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora para vocês, que tenha despertado reflexões e questionamentos importantes sobre como viver a fé cristã de forma integral. É isso aí. Lembrando que a ética cristã não se resume a um conjunto de regras, mas a um estilo de vida baseado no amor e na busca pela justiça. E para continuar explorando temas instigantes como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nossos próximos mergulhos profundos. Até a próxima.